Nós estamos em uma cidade, o TH+, hoje na cidade Feitiço, que é Catanduva. E como não se sentir enfeitiçado pelo nosso entrevistado de hoje para falar dessa cidade de 115 mil habitantes, né? A terra do catanduvense, mas também do Catanduva Futebol Clube, né? Que é fundado pelo prefeito. E quer se surpreender mais? Ele é padre. Eu não sabia nem que padre poderia ser prefeito, mas nós encontramos um padre prefeito que já me enfeitiçou com o seu papo maravilhoso e enfeitiçou por 2 mandatos já os munícipes de Catanduva, porque ele é um prefeito reeleito aqui na cidade. Boa noite, padre. Boa noite, é um prazer falar com o senhor. Já estamos conversando um certo tempo, mas dá vontade só de conversar mais e mais. É um prazer estar aqui com o TH+ SBT. Boa noite, Marco. Boa noite a todos que acompanham. É maravilhoso poder compartilhar e partilhar coisas boas, principalmente na nossa cidade de Catanduva. É uma cidade que enfeitiça, é uma cidade que cativa, é uma cidade fraterna. A gente costuma dizer assim, Catanduva, cidade fraterna. É uma cidade que tem um número de entidades filantrópicas muito grande, o número de referência, o terceiro setor é muito forte. E essa mentalidade, essa cultura da filantropia, da ajuda, surgiu de 2 grandes personalidades que marcaram a cidade, Padre Albino, que foi contemporâneo do Benedito Zancanero, então um católico em espírito, realizaram ações importantes que marcaram o período e marcam até hoje. Então despertou essa atitude, esse comportamento, despertou na sociedade o desejo de ajudar. Então, uma cidade fraterna, uma cidade de gente boa. E como é que um padre, porque eu sei que muita gente como eu não sabia, como é que um padre resolve se tornar prefeito da cidade? Pela realidade, né? Nós tínhamos um trabalho numa comunidade chamada Imaculada Conceição, uma comunidade periférica, já fazia 20 anos, praticamente 21 anos que estava nessa comunidade, e ali foram realizadas muitas ações pastorais, educativas, sociais, eventos, celebrações com transmissão para o Brasil, através das redes sociais, para o mundo. E como a gente tem uma interferência social muito grande, e naquele período em que pediram para eu sair candidato, a política em Catanduva estava num descrédito, já haviam passado por 2 mandatos bem dificultosos, e aí a igreja, conversando, na época nossa autoridade máxima, o bispo, ele achou por bem participar e permitiu participar com o ministério, podendo continuar o ministério, mas aí sem paróquia. Então, nós tivemos uma conversa, primeiramente no dia 8 de março de 2020, depois na semana seguinte eu retornei, e aí na outra semana iniciou-se o lockdown, a Covid. Certo. E foi um período que as igrejas, tudo precisou fechar, né? E a igreja também, nós tínhamos muitas ações sociais. Então, nesse período, nós fomos obrigados a parar com o serviço, dispensar os servidores, entrar naquele programa do Estado. E a gente foi preparando nesse período. Aí o bispo indicou um padre para assumir a paróquia onde eu estava. No dia 22 de julho de 2020, o padre assumiu a paróquia. Aí eu fui liberado, depois contraí Covid também, passei muito mal. Aí em setembro de 2022, participamos aí da convenção e fomos escolhidos para participar do pleito político como candidato a prefeito. E no dia 15 de novembro de 2020, aí fomos eleitos, né? Isso por conta de problemas na eleição passada, então teve a outra eleição. O senhor está falando que o senhor foi eleito na eleição em 2020. 2020. Tá. Em decorrência dessa conversa com a igreja e da situação que Catanduva estava vivendo. Então, o que me levou é ser uma pessoa nova na gestão política, trazendo os valores humanos, cristãos, porque a cidade passava por uma turbulência. Tá. E aí, então, com o aval da igreja, do bispo. Conversando, sempre em diálogo com o bispo. Tá. E aí, eu perguntei para ele, olha, eu falo prefeito ou padre? Ele falou, 90% fala padre. E aí o padre conseguiu
acredita que no primeiro mandato, sanar essas questões e poder ofertar à população de Catanduva uma vida melhor? Olha, foram 4 anos de grandes problemas, mas de muitas bênçãos, de muitas conquistas. De maneira que, ao final do mandato, inclusive no meio do ano de 2024, através do instituto que faz avaliação da administração pública no Brasil, Catanduva foi eleita de cidade acima de 100 mil habitantes a melhor gestão do estado de São Paulo. E de cidade de 100 a 500 mil habitantes a melhor gestão do Brasil. Ficaram 3 finalistas a nível de Brasil, ficaram Toledo, Paraná, Criciúma, Santa Catarina e Catanduva, São Paulo. Catanduva foi escolhida pela pontuação em todos os pilares, 7 pilares, que são os 7 serviços principais: saúde, educação, bem-estar, meio ambiente, mobilidade urbana, infra, administração. Catanduva foi eleita a melhor gestão do Brasil. Então, acho que foi um formato que deu certo através de uma grande equipe comprometida. Trouxemos para a equipe pessoas técnicas, pessoas que vieram em função de um projeto, não em função de salário, e conseguiram realizar um grande serviço e a população se beneficiou. Eu acredito que foi muito positivo. A comprovação disso tudo é a reeleição. Conseguindo sanar a cidade hoje está com as contas em dia? Sim, nós conseguimos reverter quadros de gestões anteriores. No período de 4 anos, nós conseguimos pagar em torno de quase 130 milhões de dívidas das gestões anteriores, não deixar nada de dívida e sanar todas as contas, fechar com caixa favorável para iniciar o segundo período. E agora o senhor já começou o segundo período, que está chegando aí, já passou 100 dias, né? E o que é que o senhor me diz da prospecção desses próximos anos, como já o seu segundo mandato e aí o último, porque a lei obriga, né? Todos os municípios estão com dificuldades no nível de queda de receita, principalmente receita federal, até receita estadual, devido ao contexto econômico pelo qual o país passa. Então, hoje é uma das dificuldades de todos os municípios, né? Município de médio, pequenos portes, até os grandes portes, é a queda de receita. Então, nós temos que ter uma administração muito preocupada no sentido de não criar serviço, de não aumentar custo, que depois pode comprometer o orçamento do município. Então, essa é uma preocupação. E o restante é dar continuidade à gestão passada, os projetos, os serviços que nós ampliamos, nós estamos dando continuidade e ampliando alguns outros setores que achamos por bem precisam crescer, né? Por exemplo, autismo, né? Nós estamos criando um centro de tratamento para crianças autistas, um centro integrado. Hoje nós apoiamos a PAI com recursos, com apoio, uma outra entidade filantrópica conhecida como Coruja do Bem, que faz um serviço maravilhoso. Nós apoiamos financeiramente os cuidadores, as crianças especiais, principalmente portadoras de autismo nas escolas, mas agora estamos criando um centro integrado, parte pedagógica, parte lúdica, parte terapêutica e outras atividades específicas para as crianças autistas. É uma nova ação, né? Nós estamos investindo. E vários outros serviços acrescidos dentro daquilo que já eram realizados. Tá, essa questão do autismo tem sempre aquela questão de você ter o professor e também algum especialista. E também os problemas dos pais encararem a realidade de que, olha, a prefeitura, ela não tem como custear um acompanhante diferente para cada criança. É uma questão de dinheiro. Como é que é esse diálogo com a população para que o município não sofra várias e várias ações judiciais? Então, realmente muito difícil, poucos municípios estão conseguindo acompanhar, né? Por exemplo, o judiciário ele vai lá dar a sentença e se vira, saber, né? Hoje nós estamos, o ano passado, terminamos o ano com 265 cuidadores nas escolas
E para esse ano nós já estávamos com 314 laudados, né? Então que você teria que aumentar o número de cuidadores, e os cuidadores são estagiários, é uma das dificuldades, e os estagiários, eles precisam esperar a faculdade iniciar as atividades acadêmicas, para eles colocarem os estudantes ou se oferecerem para trabalhar como estagiário na prefeitura. Só que a rede municipal, como por exemplo esse ano iniciou-se os trabalhos, as aulas foram iniciadas no dia 31 de janeiro, mas as universidades, meados de fevereiro. Então, esse período, praticamente, se fica sem cuidadores. Então, causam vários transtornos. E tem alguns autistas, principalmente o grau 3, que têm dificuldade de ter uma inclusão nas escolas, né? Então, por isso que nos veio essa preocupação de oferecer também um outro serviço. Por isso, o SICA é um centro integrado para criança autista, que tem a parte pedagógica, que vai ter na escola, mas também tem a parte lúdica, a parte terapêutica, a parte de saúde, num único estabelecimento. Então, criando alternativas, porque se esse aluno for para o centro, ele pode ter um período até integral, e nós vamos diminuir o número de cuidadores, porque os municípios não vão sobreviver. Se o Estado não intervir, os municípios não vão sobreviver, porque cada vez mais a demanda aumenta. Tá, e a aceitação dos pais também em encarar a realidade e ver que o filho precisa de ir para uma APAE e não para a escola comum. Esse é um outro problema e que a administração pública tem que se virar. Bom, nós estamos conversando aqui com o padre Oswaldo de Oliveira, que tem nome de treinador de futebol, curiosamente campeão do mundo pelo Corinthians, mas ele torce para quem? O melhor. Que perdeu aí recentemente, inclusive, para o Corinthians, do técnico que tem o nome dele, que é o padre Oswaldo de Oliveira, que está aqui e é prefeito da cidade de Catanduva. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco TH+ Cidades volta ao vivo aqui do gabinete do belo, maravilhoso Paço Municipal na cidade de Catanduva. Muito bem estruturado, diga-se por sinal. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta aqui com o padre prefeito Oswaldo de Oliveira, que também é dono de time de futebol, né? Eu digo que eu estou enfeitiçado. Catanduva, cidade feitiço, está explicado por quê. Prefeito, padre, da onde que vem a ideia de montar uma equipe de futebol, o Catanduva Futebol Clube? No último sábado de agosto de 2011, numa manhã, um dos coordenadores da catequese me procurou dizendo: padre, nós estamos com dificuldade na catequese. Sérgio, qual é a dificuldade? Tem alguns meninos faltando muito. E por quê? Por causa da bola. Ah, então não é problema, vamos dar bola para eles. Mas como assim? Eu me viro. Aí organizamos um grupo de voluntários para dar treinamento sábado à tarde, domingo de manhã, nos campos que a gente tinha ali na Redondeza. E as crianças que queriam participar tinham que ir à catequese, as catequistas tinham um cartão, carimbava, e no sábado à tarde, ou domingo de manhã, a criança que apresentava o cartão carimbado, ela poderia jogar. Se não tivesse o cartão, não jogava. Aí, com o passar do tempo, nós criamos dois problemas. Primeiro, as catequistas me disseram: padre, não está dando certo, tem alguns alunos, algumas crianças, meninos, vêm para a catequese por causa do futebol, então eles não têm interesse na catequese. E no futebol, os monitores voluntários disseram: não está dando muito certo, padre, porque todos que chegam com o cartão assinado têm o direito de jogar. O bom, o médio e o ruim têm o direito de jogar. E nós conseguimos fazer time, né? Fazer uma equipe. Aí, em 2013, criamos então um projeto social, contraturno, alugamos um ambiente, contratamos alguns servidores pela igreja, um projeto contraturno. As crianças que iam de manhã à escola iam para o projeto à tarde, e os que iam à tarde iam para o projeto de manhã.
E esse projeto cresceu. Aí, em 2015, formamos uma escolinha de futebol mesmo para disputar campeonatos na região de São José do Rio Preto. E essas crianças que ficaram conosco desde 2011 até 2015, 2016, 2017, estavam completando 16 anos, 17 anos. Não tinha mais espaço nos campeonatos regionais aí. Foi aonde tinha alguns meninos diferenciados, eu fui atrás de alguns clubes para encaixar esses meninos. Fui ao Novo Horizontino, fui ao São Caetano. Aí não surgiu a possibilidade, no dia 8 de setembro de 2017, uma pessoa lá do São Caetano falou: "Por senhor não funda um time?" Eu falei: "Eu não tenho um tostão furado, mas vamos ver como funciona." No dia 3 de outubro, estava lá na federação apresentando o projeto, mas não tínhamos recursos. Aí a federação falou: "O projeto é muito bom, nós vamos tentar ver um formato para o senhor poder fazer a inscrição." No dia 4 de outubro de 2017, a federação baixou uma portaria dando um desconto para os clubes que se inscrevessem até o dia 5 de janeiro de 2018. Nós entramos com a documentação, depois, no meado de janeiro, a federação mandou reprovando, fomos atrás e conosco mais 15 equipes, mais 15 clubes tentaram se inscrever, desaprovaram os 16, fomos atrás, aí no dia 30 de janeiro de 2018, às 15 horas, fomos aprovados, e no dia 31 já teve o arbitral para iniciar o campeonato, na época da Bezinha. Sem dinheiro público? Sem dinheiro público, nunca teve dinheiro público. E onde que arrumou dinheiro? Na época eu tinha que me lascar. E agora? Como é? Porque está disputando a Série A3, que não é barato. Continua me lascando. Abriu uma SAF, né? Abriu uma SAF. É. Mas tudo é o padre que administra, o padre e o prefeito. Isso, caminhando. Caramba. E saiu agora fora da A3 para o Sertãozinho. Sertãozinho. Saímos para a semifinal, mais 2 jogos poderíamos subir. Mas a A3 são 16 equipes muito bem qualificadas, é um nível praticamente quase igual, e todas as equipes que participaram, a gente percebeu que tinham grande potencial. Temos 4 aí que avançaram, nós tivemos a felicidade de fazer o gol, como por exemplo, na final do Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras massacrou o Corinthians, mas não fez o gol. O detalhe, só fez detalhe, foi praga lá do São Paulo, que teve aquele pênalti absurdo. O padre prefeito Oswaldo de Oliveira, nós falamos da questão do autismo, a saúde, mesmo Catanduva sendo uma referência, nós temos aqui a Fundação Padre Albino, é o maior desafio do prefeito? Sempre. A saúde sempre será um desafio. Catanduva investe muito em saúde, mas normalmente a pessoa que precisa, ela está em situação emergencial, né? Está com dor. E que é a solução imediata. E nem sempre a solução vai ser imediata, né? Por exemplo, vai na UPA. Essa pessoa está com uma situação bem complicada, vai ser atendida, aí tem que fazer o exame, tem que esperar o resultado, às vezes precisa de uma internação, a internação já não pertence ao município, pertence ao Estado. Aí vai monitorar, entrar no cadastro lá da CROSS, a Central de Regulação do Estado de São Paulo, a eles que vão determinar a internação à medida que surgem as vagas. Então, quem está com essa dificuldade, naquele momento, quer a internação imediata, mas o município não tem interferência, né? E hoje os hospitais também, a demanda é muito grande, nós passamos por períodos aí, Covid, depois passamos por esse período da dengue, né? Misturado com outros vírus, de gripal, e aí a Covid ao mesmo tempo. Então, as unidades de saúde estão sempre superlotadas. A gente procura oferecer o melhor, mas mesmo assim não consegue corresponder a todas as necessidades. Então, sempre será a saúde um grande desafio de todos os gestores. O maior desafio, o senhor diria. Segundo é a infraestrutura? A educação é outro grande desafio. Mas a educação não tem muito dinheiro através do Fundeb? Vem dinheiro através do Fundeb, mas só do município você tem que gastar, no mínimo, 25% do orçamento. No mínimo. E do orçamento não sobra, né? E hoje nós investimos, por exemplo, em 2029 nós investimos 29%, 2022, 32%, 2024, 2023, 34%, 2024, 36% do orçamento.
do município, fora os recursos que vêm de Fundeb e outras receitas. Então, você vai investindo na educação, e a educação sempre deve ser prioridade. Mas é um grande desafio porque o custo é muito alto, né? Então, a saúde, que seria 15%, mas nós gastamos 22%. Mais 35% da saúde são 57% para dois serviços. Tá, exato. E o senhor tem conseguido o que com a educação de Catanduva? Como é que estão? Vagas em creches? Como é que estão a questão estrutural das escolas, as conquistas do seu governo? Olha, e o que vem por aí? As creches, nós não temos uma criança fora da creche. Não tem? Não temos uma criança. Isso já é um milagre. Se tiver, é porque ainda às vezes mudança de bairro para outro bairro, às vezes dificulta, chegou lá, não tem a vaga, mas os pais não querem levar para a creche anterior, que às vezes fica longe. Mas nós temos uma criança fora, dentro da idade de 0 a 4 anos, fora das creches. Outra grande conquista, nós inauguramos 5 escolas e creches novas em 4 anos, né? Nós reformamos praticamente as 41 escolas, já reformamos, só falta só 8 escolas para terminar a reforma. Climatizou todas? Todas as escolas, as que não estão climatizadas, já estão todas feitas a ligação, só estão no processo aí da Energisa, né, que é a companhia que gerencia a energia na nossa região. Que é um processo burocrático, de mudança de transformadores, são períodos morosos, 120 dias para um protocolo, mais 120 dias para outro protocolo. Então, nós temos hoje 6 escolas que ainda não estão 100% climatizadas, as outras todas. E esse é um período de 2 meses, 3 meses, 100% todas as escolas climatizadas. Maravilha. Ô padre, aqui o senhor trabalha com 13 vereadores, o senhor é do PL, o senhor tem maioria na Câmara, o senhor trabalha com o sistema de bancada, como que é o seu diálogo com a Câmara Municipal? Muito tranquilo, né? Nós temos hoje, dos 13 vereadores, praticamente 10 ou 8 muito parceiros. O presidente da Câmara, nós trabalhamos para ele retornar à política, trabalhamos para ele ser eleito vereador e trabalhamos para ele ser o presidente da Câmara. Então, nós temos uma parceria muito forte, sempre pensando no bem do município e nenhum setor interferindo no outro, né? Nenhum poder interferindo no outro, mas trabalhando em conjunto e procurando o diálogo naquilo que é melhor. Então, está sendo um mandato, sim, nesse sentido, muito positivo e próspero, acreditamos. Sofre algum tipo de oposição sistemática? A oposição sempre vai existir, em qualquer governo, né? Se não tiver oposição, então não tem uma perspectiva até de mudança. E aqui nós temos um grupo opositor já de anos, por exemplo, tem um número dos catanduvenses que tem essa postura. Então, no meio disso, tem a oposição, lógico, né? Mas a gente administra com facilidade. Um outro grande problema, nós estamos falando da questão dos municípios, dinheiro. O grande problema de todos os municípios, tirando saúde e educação, que consome boa parte do orçamento, é a questão do transporte público. Porque as empresas não sobrevivem, a não ser que se cobrem tarifas elevadíssimas, e tem que ter o subsídio. Como é que está essa história aqui em Catanduva? Por exemplo, aqui em Catanduva, o município paga R$4 por bilhete e o município paga 6. O município paga 6 como um aporte e o município paga R$4. A grande problemática hoje do transporte público urbano na cidade até 200 mil habitantes, porque nós não temos usuários suficientes para pagar a demanda. Infelizmente ou felizmente, nós sabemos, não temos usuários suficientes. Então, os municípios, a gestão tem que aportar. Quanto que o senhor está aportando por mês? Hoje, nesse contrato atual, em torno de 330 mil mês, nós temos, aqui já teve em 2014, era uma média de 400 a 420 mil usuários. Depois foi caindo, quando eles fizeram o contrato em 2018, é um contrato aí, uma concessão para 10 anos, até 2027, eles fizeram de 90 mil. Mas chegou o período da pandemia, então era 10 mil, 15 mil, hoje então está em torno de 55 mil pagantes e mais uns 30, 40 mil não pagantes. Então chega quase os 90 mil.
Então, o custo operacional está em torno aí de 550 mil. Então, se paga 55 mil a R$ 4,00, 220 mil, a prefeitura banca o restante para a empresa poder executar o serviço. E os governos estaduais, principalmente o federal, vai ter que mexer nessa questão, porque o município também não vai aguentar. Hoje os aplicativos, por exemplo, é mais viável aplicativo do que... Exato. Um bilhete para nós custa R$10. A viagem do aplicativo é R$8. A maioria dos pontos da cidade. Só que o aplicativo pode levar 3 pessoas, 4 pessoas até, e rápido, né? Sai de um endereço e vai para outro endereço. O padre prefeito, se eu perguntasse para o senhor aqui agora, o senhor tem que escolher padre, prefeito ou dono de time de futebol, o que o senhor escolheria? Até a vida eterna, padre. Olha, eu estou realmente enfeitiçado, um prazer conversar aqui com o padre prefeito, dono de time, Oswaldo de Oliveira, palmeirense. Dos bons. Né? Dos bons. Tem uns meia tigela por aí. Palmeiras vai ser campeão do mundo ou já tem mundial? Vai ser bi. Eu queria que o senhor deixasse aí, nós temos 1 minuto, para o senhor deixar a mensagem para a sua comunidade, para os outros municípios, inclusive, de momento tão difícil que a gente vive, né? Enfim, e dizer que é um prazer o TH+ SBT estar aqui batendo esse papo, enfeitiçado pelo seu carisma e essa sua vontade de viver. Muito obrigado, viu? Agradeço, Marcos, TH+, SBT por essa oportunidade. A todos os catanduvenses, nós amamos a Catanduva, nós amamos o nosso povo e queremos sempre o melhor, para o maior patrimônio da humanidade, que é a pessoa humana, imagem e semelhança de Deus. Então, a todas as pessoas que estão acompanhando, um abraço fraterno. Não deixemos de sonhar sempre e buscamos o melhor para a pessoa humana, imagem e semelhança de Deus. Ganhamos o dia, o mês, o ano, ganhamos a vida nesse papo agradável aqui no TH+ SBT, com TH+ Cidade, que voltamos na próxima oportunidade. Boa noite.